Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as creches comunitárias da capital gaúcha. Quais os principais problemas enfrentados por estas unidades para manter o atendimento a milhares de crianças no município? A situação destas instituições conveniadas também vai pautar o retorno de uma comissão especial criada aqui na Câmara de Vereadores para tratar do assunto. Este é o tema de hoje e estes são os nossos convidados. Começamos com o vereador Ayrton Ferronato, que é o proponente da comissão especial. Temos aqui presente também o vereador Reginaldo Pujol, vice-presidente da Comissão de Educação, o presidente do Fórum das Entidades, Joel Lovato, e o gestor financeiro da Secretaria Municipal de Educação, Ramiro Tarragó. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo então com o vereador Ayrton Ferronato, que é o proponente. Nós tínhamos no ano passado a Concreches, né, vereador? Essa é a Concreches 2, agora que vem por aí. Exatamente. Seja muito bem-vindo aí. A ideia é exatamente Concreches 2. Concreches 2. Deixar um abraço a vocês, a todos os nossos telespectadores, dizer da importância de estar conversando sobre esse tema, que é de muita relevância para Porto Alegre, e dizer da importância de estar com o pessoal aqui conosco, trocando ideias sobre esse tema. Lá na década, final da década de 80 e início de 90, quando se trouxe via Constituição Federal para os municípios a responsabilidade da, entre aspas, a pré-escola, Porto Alegre teve um avanço interessante, deu exemplo para o país inteiro. Nós tínhamos a sociedade bastante bem organizada, as entidades comunitárias já tinham nas suas estruturas o atendimento daquela velha ideia da creche nas entidades, e como o município tinha lá suas obrigações de atender essas crianças, e por um outro lado tínhamos uma rede espalhada em Porto Alegre de creches já funcionando, foi feito convênios com essas instituições. E o país inteiro praticamente copiou isso, ou seja, nós temos escolas do município que atendem crianças, e nós também temos escola das comunidades capitaneadas pelas associações comunitárias. E como já tive a oportunidade de dizer por muitas vezes aqui na nossa TV Câmara, eu tenho uma especialização na área de finanças, orçamento e tributos. E aí, em razão disso, tem cabido a mim por anos a fio a tarefa da Relatoria Geral do Orçamento Público do município de Porto Alegre, onde o Pujol, nosso querido vereador, tem atuado com bastante intensidade também. E desde tempos vinha se solicitando demandas dessas creches conveniadas, falando sobre as dificuldades financeiras, o tamanho do repasse de recursos que cada creche ou escola infantil recebia por aluno. Então apareciam sempre propostas de emendas para se alocar recurso para essas entidades. E sempre houve um debate, bom, mas isso ocorre, há necessidade, não há. Então, lá no início de 2014, apresentamos uma proposta a criar a Concreche, a Comissão Especial das creches, para tratar desse tema. E nós, e tu acompanhou muito de perto, e todos que estão aqui também, nós tivemos uma comissão que teve muitos resultados concretos. Né? Isso que eu queria perguntar aí, vereador, o que avançou, sim, né? E o que vem por aí, né? Isso, vamos chegar então. Então, o que aconteceu? Nós conquistamos, sim, alguns avanços, aí ficamos basicamente com algumas pendências também. Então, quando nós encerramos a comissão ano passado, desde lá chegou à conclusão pelas entidades e pelos vereadores, por todos que participaram, no sentido de que haveria necessidade de uma continuidade dessa comissão para alguns outros pontos. Respondendo à tua questão, alguns exemplos. No ano passado, nós, todas elas, com a demandas das entidades, com a presença e participação dos vereadores da comissão e com a presença da nossa entidade maior, aqui com a capitana pelo Lovato e com o Ramiro pela Secretaria da Educação Municipal,
nós apresentamos propostas. Nós, quando eu digo a comissão. E nós tivemos, a última dos avanços que tivemos concreto foi eles falavam, as creches, assim, do tamanho da conta d'água. Um exemplo. Aí nós chegamos, vamos demandar ao DEMAI que faça um refis, um parcelamento. A última conquista que tivemos foi o quê? Que aquelas entidades que tinham débitos com o DEMAI significativos, que o DEMAI parcelasse isso e fizesse um refis de desconto. E nós conquistamos, e foi bastante significativo o valor descontado. Só para te dar um exemplo, uma coisa que faltou e que também foi demanda daquela oportunidade foi de que se faça o mesmo com a CE, para buscar a redução de custos, também no sentido de energia elétrica, que vamos sintetizar assim, são entidades da periferia, da maioria das periferias da cidade, que dão assistência e ensino para a nossa criançada de Porto Alegre. Então, é um tema que merece uma atenção toda especial nossa e principalmente também da sociedade porto-alegrense. Perfeito. Em seguida, a gente detalha um pouco mais o trabalho da comissão. Mas eu queria também chamar para esse debate o Joel aqui, representando o Fórum das Entidades, como presidente do Fórum das Entidades. Já o vereador falou aqui da comissão e a comissão se prestou a tratar sobre esse tema. Gostaria que tu até posicionasse o nosso telespectador em termos de o tamanho, né, e o papel dessas entidades, né, no atendimento de crianças. Tinha um número em torno aí de 20 mil atendimentos, não sei se já ultrapassou ou essa é realmente a média. Então, o significado, né, do trabalho prestado por essas instituições conveniadas. Seja bem-vindo aqui ao programa. Agradecemos o espaço, o Fórum de Entidades. Eu aqui represento até para o telespectador entender bem o tamanho que é o Fórum de Entidades de Porto Alegre. Oficialmente é Fórum Municipal da Criança e do Adolescente. Ele foi criado por um decreto aqui na própria Câmara de Vereadores, ainda na década de 90. Dentre outras atribuições, além de congregar e juntar as entidades, ele também tem a função da própria eleição do Conselho Municipal da Criança, o nosso CMDK. Para poder situar um pouco qual é o peso que hoje as entidades têm em Porto Alegre. Nós temos hoje congregadas no Fórum de Entidades cerca de 453 entidades. Diretamente ligadas e conveniadas com a Secretaria de Educação, a SMED, são em torno, vamos arredondar, em torno de 20 mil crianças. Se nós incluirmos também que muitas dessas entidades que estão na Secretaria de Educação também são da Fundação de Assistência, a FASC, nós temos ali um público aproximado de 40 a 45 mil crianças e adolescentes, creio que até mais, atendidas em Porto Alegre hoje. Alguns diferenciais. As entidades são historicamente um espaço mais na ponta possível nas comunidades, em locais que muitos, por vezes, setores e serviços do município não chegam, a entidade social está lá. Primeira coisa, o primeiro grande impacto social. Segundo, um pouco por óbvio, toda essa transição da década de 90 até esse momento, como o vereador já também nos situou, a prefeitura reconhece que não tem a estrutura física e pedagógica adequada para dar conta de toda a demanda que tinha. Tinha que pedir ajuda para alguém. Por que, de repente, não levar à frente um trabalho de entidades que já existiam, algumas já passados 100 anos de existência, outras com 30, 40, isso na década de 80 e 90. E foi uma coisa que todo mundo percebeu que era viável e era bacana. Porque muitas têm caráter religioso, então vem com uma missão, uma coisa muito clara. Outras são associações, comunidades de bairro, que têm o perfil e o grande entendimento da comunidade que estão. Então esse é o grande ganho também. A prefeitura pôde contar com parceiros que historicamente não estavam ligados diretamente à organização pública, mas eram pessoas, eram cidadãos, pessoas presentes em toda a cidade. É muito grande o trabalho que nós temos, o impacto que a gente tem, somado à própria prefeitura. E o Concreches, ele vem, como também o vereador já situou, ele é um avanço a mais de tantas coisas que já foram feitas. Nesses 25, 26 anos, desde a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, surgimento do Fórum da Criança, os conselhos e tudo mais, a gente conseguiu avançar em muitas coisas. E já para um pouco ir levando um pouco o viés do que o Fórum de Entidades tem, eu aqui represento muita gente e muitas entidades, é uma responsabilidade grande que precisa ser colocado. Nós não partidarizamos discurso, não partidarizamos.
Os partidos políticos são necessários, nós precisamos deles numa gestão de uma cidade. A nossa discussão, ela sempre é com o foco da criança e adolescente e o que a gente pode crescer e construir junto. Só cita alguns dos falaste, trouxe um pouco do histórico aqui e o papel, evidentemente, como ele questionei no início ali, mas quais as dificuldades que vocês enfrentam atualmente, né? Só para a gente resumir nessa primeira parte aqui, já para me passar para a SMED aqui também poder fazer essa participação. Objetivamente, eu acho que é bom todo mundo que também está nos assistindo entender que eu, pelo menos, faço sempre a divisão. O que é pedagógico e o que é estrutural administrativo. O estrutural administrativo, ele te dá todo o reforço pedagógico, para ser mais prático e mais simples. Não adianta nós termos uma instituição toda bonita fisicamente se pedagogicamente ela deixa a desejar. Do contrário, também pedagogicamente estar bom, mas uma estrutura física defasada também compromete. Sim. Qual é hoje o grande problema, que não é de hoje, mas foi historicamente construído, passa por recursos financeiros para qualificação dos atendimentos. Se a gente em 25, 26 anos conseguimos construir todas as parcerias que nós temos e o impacto social que tem hoje esses atendimentos que eu citei, hoje nós estamos num tempo crucial onde todo mundo se dá conta que a qualificação é algo fundamental. Não é depósito de criança, não é largar a criança, nós não somos meros cuidadores, nós somos educadores. Fazemos no dia a dia, está aqui a SMED, que também pode nos auxiliar, salvo alguma exceção, fazemos dentro dessa dificuldade, por vezes, um trabalho tão qualificado como entidades particulares e tudo mais. Então, para ser bem pontual, hoje a questão financeira é a grande discussão nossa. É a que pesa hoje. Perfeito. Deixa eu passar aqui também para a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Ramiro Tarragó, que é o gestor financeiro da SMED. Acompanhei também, como o vereador Fernando colocou aqui, fazendo alguma matéria sobre a Concresto ano passado, e muito se discutia realmente essa questão financeira, né, que havia, segundo as entidades, esse descompasso entre o que custa, né, esse processo de educacional e o que é repassado pela Secretaria. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso também e qual o posicionamento, né, da SMED nesse sentido. Seja bem-vindo aqui ao programa. Primeiro, agradecer o convite, né, em nome da SMED, está participando desse programa, e que para nós é muito importante, é uma área das maiores atuações nossa, a educação infantil, e a parceria com as instituições comunitárias é muito bem-vinda, né? É uma coisa que a SMED valoriza demais, né? Com relação especificamente também ao Concreches, a gente participou junto da Câmara de Vereadores e do Fórum de Entidades, e foi um fórum muito importante para que a gente pudesse dirimir algumas dúvidas, né, explicar os avanços e também ver aquelas pendências principais que haviam. Com relação à parte financeira das instituições, é importante remontar o histórico dessa parceria que nós temos com as instituições conveniadas, né? Elas remontam ao ano de 93, em que em 92 foi extinta a LBA, né, e as instituições que tinham esse cuida-se, né, das crianças, que era muito mais focado para os pais, né, que tinham que deixar as crianças em algum lugar, do que para a criança que tinha que ter a educação e a aprendizagem. A partir de 93, então, a Prefeitura de Porto Alegre começou a fazer conveniamentos com as instituições, daí sim com um foco educacional, né? Ou seja, o foco não era mais para os pais e sim para as crianças, o atendimento das crianças, né? E para isso passou a Secretaria de Educação fazer essa parceria, né? A gente reconhece uma dívida histórica com relação aos convênios, em relação aos repasses que existem, mas também a gente sabe que é reconhecido a busca que nós temos incessantemente em melhorar e qualificar tanto em recursos quanto pedagogicamente esses convênios, né? Desde 2005, a gente ampliou os recursos dos convênios em mais de 123%, né? Isso acima da inflação, né? Conseguimos ampliar o número de faixas de atendimento, que antes atendia apenas até 80 crianças, hoje em dia chegando até 160 a 220 crianças, né? O que também gera maior recursos para as instituições, né? Conseguimos diversas outras melhorias, como, por exemplo, antecipações de pagamentos no início do ano para fazer frente ao pagamento do salário mínimo para as instituições, né? Então, pela Prefeitura há um reconhecimento da importância da parceria, da necessidade de ampliação dos recursos, né? Mas também a gente sabe que há um reconhecimento por parte das instituições de como a gente tem atuado para isso, né?
acho que é importante frisar também que a Prefeitura tem trazido para o convênio todo um arcabouço pedagógico importante através da parceria que a gente tem do nosso setor pedagógico com as instituições. Nós não diferenciamos o atendimento das instituições para da nossa rede própria, ou seja, as mesmas assessorias que são realizadas e as fiscalizações que são realizadas para as nossas escolas também são realizadas para as instituições conveniadas. Para a né? gente ilustrar um pouquinho, até Claro. chamo o Joel de novo nesse debate, antes de passar aqui para o vereador Pujol, também representando a SESI. Para ilustrar, a título de ilustração, quanto é o custo aluno, que seria, na visão dos senhores, ideal, e quanto que é repassado pela SMED? Vocês têm esse... Nós temos o cálculo e eu, assim, especificamente o custo aluno nesse momento eu não teria o dado. É uma pena porque nós temos esses cálculos. Nós fizemos alguns movimentos, inclusive estudos técnicos, alguns anos atrás nós temos o cálculo. Mas um cálculo assim de cabeça que eu tenho, porque eu não quero passar uma informação que não seja a exata. O cálculo que nós temos hoje, que é praticamente assim correto, é a cada R$10 que é passado para uma escola do município, a gente recebe em torno de R$3,50. Seria 3 por 1 mais ou menos do investimento. Eu alerto também que da década de 90, como a gente começou, era 10 por 1. De cada R$10 era 1. Então, porque aqui vale valorizar também o trabalho das entidades nesse processo de negociação. Mas ainda há essa disparidade. Então, hoje, para não dar o cálculo exato da criança que existe, mas eu, infelizmente, não estou aqui com o dado, 3 por 1. O nosso cada R$3 investido numa escola hoje, que é do município, para nós é repassado R$1 desses 3. E para nós, essa diferença dos dois é o grande impacto. Né? Perfeito. Deixa eu chamar aqui para o debate também o vereador Reginaldo Pujol, como vice-presidente da Comissão de Educação. Vereador, o senhor também tem acompanhado de perto essa questão aqui junto com o vereador Ferronato, de como essa questão também pode ser tratada na comissão, né? Até de repente fazendo esse trabalho conjunto aí com a comissão especial aí, vereador. É verdade. Eu não me arriscaria a dizer que eu estaria capacitado a enfrentar o assunto com tanta propriedade como o Ferronato, que há mais tempo tem sido debruçado sobre isso. Porque ficou muito patente que no frigir dos ovos o tema básico é o custeio de todo esse trabalho. Isso. Tá. Eu não tenho a menor cerimônia em afirmar peremptoriamente que eu fecho com aqueles que entendem que ser intensificado o apoio às escolas conveniadas pela uma questão de racionalidade. Se os recursos têm menor aplicação entregando para a comunidade, e se é possível se manter essa situação comum de parte da rede ser própria do município, parte da rede ser conveniada, e uma serve de espelho para a outra, uma demonstra que é possível fazer melhor aplicação do recurso, outra traz inovação pedagógica, tem que incrementar esse processo. Isso é um processo positivo. Sinceramente, eu vejo que o país todo, não há como se tapar o sol com a peneira, o país todo está nessa crise. Há muito tempo que o travesseiro nacional, o cobertor nacional, por mais esticado que fosse, não cobre mais as necessidades do país. Está curto, né? Está curtíssimo. Esse é o problema da nação, é o problema dos estados. Não era também pouco tempo o problema da prefeitura e passou a ser, porque o reflexo da quebra nacional, da penúria estadual, chegaram até o município. E nós vamos ter que enfrentar, no curto prazo, em termos de nacionalidade, algumas opções absolutamente necessárias. Como, por exemplo, se no processo do financiamento da educação brasileira, os recursos para a educação básica devem ser verdadeiramente prioritários e se eles podem implicar na redução, inclusive, dos gastos públicos com o ensino terceiro grau, com o ensino especializado, que nos parece relevantes, mas não superiores à importância do ensino básico. Porque o município, inclusive, tem esse impacto, está sendo transferido para nós agora, a partir desse ano, responsabilidades que não eram do município.
a redução da idade mínima do ingresso no ensino básico. Então, aquela linguagem da creche, a gente até, de certa forma, está abandonando para ser a unidade de ensino fundamental e a unidade de ensino especial, que é a criança dos 0 a 2 anos, de 2 aos 5 e agora dos 2 aos 4. Então, sem ter essa condição de contribuir no debate com a mesma intensidade que os demais participantes dessa mesa possuem, até para a sua vinculação direta com o projeto, eu diria que eu posso trazer uma contribuição dizendo o seguinte, que nesse momento de crise, de carência de recursos, aí é que as definições da prioridade precisam ser mais cuidadosas e cautelosamente assumidas. Está na hora de decidir. Educação é a prioridade nacional? A pátria educadora, que serve de logo para um grande programa nacional que engatinha verdadeiramente um objetivo a ser atingido? Se nós vamos ter que cuidar. A Câmara, o Senado Federal acaba de autorizar o governo federal a praticar esse ano um déficit orçamentário de 170 bilhões de dólares. Não falta quem diga que esses 170 bilhões de dólares vão acabar retirando parte dos recursos que já é escasso para a educação. Então esse é o grande desafio nacional. É o debate hoje. Antes de passar para o vereador Pujol, até acabei cortando ali o Ramiro na questão da ponderação colocada aqui pela Fórum das Entidades, nessa questão do 3-por-1. É esse mesmo cálculo, só para não perder o gancho, é esse mesmo cálculo que a Secretaria tem? É importante frisar com relação ao valor repassado para as instituições conveniadas que o grande peso da folha de pagamento, da SMED hoje é a folha de pagamento, em que a gente tem um salário muito acima do piso dos professores, o que é uma coisa boa. O básico que o professor recebe, por exemplo, no Estado, não é uma coisa almejada pelo município. A gente pretende manter os níveis salariais que nós temos hoje nos nossos professores, que é um piso salarial muito bom. Inclusive, ele chega quase a ser o dobro do piso básico, né? Isso influencia muito no nosso custo aluno. Então, na verdade, quando a gente trata com relação à estrutura física das escolas, por exemplo, que é o que a gente está lidando aqui, fica um pouco sombreado essa discussão do custo aluno, porque, na verdade, o grande peso do nosso custo aluno, esse que estamos falando de 3-para-1, ele está baseado na folha dos nossos professores. A gente sabe que as creches conveniadas trabalham com um outro piso salarial de uma outra categoria, não é a categoria concursada, é uma categoria também qualificada, que está buscando as suas melhorias de qualificação, mas é um outro peso que tem. Então, assim, se tu fosse trazer isso à estrutura física, certamente não seria essa diferença. Quando tu põe junto a folha de pagamento da SMED, que é em torno de 80% do orçamento da SMED é folha de pagamento, tu tem essa diferenciação, né? Que não seria exatamente 3-para-1, mas seria muito próximo a isso. Mas grande parte disso culpa não, né? Mas baseado numa valorização do profissional que trabalha na Secretaria de Educação. Okay. Né? Ok, vereador Feonato, esse tema financeiro, claro, evidentemente vai estar de toda forma aí pautando, né, mais uma vez a comissão. E eu lembro aqui no plenário, quando foi aprovado o requerimento, né, para a criação, o senhor colocou também da questão da filantropia, né, que pode ser um outro caminho aí também, como alternativa nesse processo, né, de equipar, enfim, e de dar esse suporte para as creches. Como é que o senhor prevê a sua expectativa, né, para tratar desse tema? Exatamente uma das propostas que ficaram pendentes e fazer um registro, assim como o Ramiro participou intensamente da comissão, foi muito importante para nós a presença do delegado da Receita Federal do Rio Grande do Sul, esteve conosco. E uma das questões que nós tratamos, dentre tantas, e o valor aluno repassado pelos cálculos que fizemos, seria em torno de R$8 por dia, a Receita Federal tem programas de distribuição de equipamentos, e basicamente equipamentos que foram apreendidos por contrabando, descaminho, etc.
e eles distribuem isso para entidades. Uma das propostas que nós temos é um convênio fazenda do município, SMED e a entidade conveniada, para que a Receita esteja habilitada a doar equipamentos para essas instituições. A segunda questão é a filantropia, que nos fala. Também ficamos... O que ocorre? Ocorre que nós temos entidades filantrópicas que estão bem estruturadas e que elas têm uma despesa, por exemplo, de previdência muito abaixo do que tem uma creche comunitária numa periferia da cidade de Porto Alegre e que, vamos repetir, presta um serviço para até a escola, a educação infantil, e vamos colocar aí de 2 a 5 anos e 11 meses, então que merece uma atenção toda especial nossa. Uma das questões que se tem são as dificuldades que temos no país para a declaração de entidade filantrópica. Porque requer e depende de uma série de coisas, e dentre outras até as questões de estrutura física que tu tem adequada. O que nós estamos nos propondo? Vamos a Brasília conversar com as autoridades federais no sentido de que se busque uma legislação mais flexível para estas instituições, para que elas possam se transformar numa instituição filantrópica e com isso ter seu retorno em termos de recursos financeiros, inclusive pela diminuição de custos, redução de custos, na questão, uma delas, por exemplo, é a previdência social. Por outro lado, nós temos também uma exigência bastante rigorosa, ou exigências rigorosas, para que a determinadas instituições, que são escolas infantis, mas que não estão num convênio porque têm suas deficiências. Nós precisamos buscar uma regra de legislação, isso inclusive em nível federal, porque temos regras básicas que tratam disso, para fazer com que toda a escola, dentro de regras básicas aceitas e condições aceitas, que concordo. Hoje nós não temos mais a creche como uma creche que para o pai trabalhar. Hoje nós temos uma escola em educação infantil ali naquele espaço. Conveniadas hoje em torno de 220, 222. Mas tem uma série muito grande de instituições que poderiam estar conveniadas, o Ramiro compreende bem mais que nós, que poderiam e deveriam estar conveniadas, mas tem as suas dificuldades e não pode. Portanto, nós temos que buscar uma modificação na legislação para que se possa colocar toda a escola infantil, de educação infantil, nesse processo. Seria de âmbito federal, vereador? De âmbito federal. Porque com isso nós traríamos mais recursos para o convênio e esses recursos que viriam de Brasília seriam repassados às nossas escolas infantis. Portanto, temos alguns debates importantes, são pendências que nós temos ainda, por isso essa creche 2, a Concreche 2, e esta Concreche 2 foi demanda das próprias instituições conveniadas, capitaneadas pela nossa comandante maior ali, que é a nossa instituição maior da creche. De qualquer forma, mantém na pauta o debate, né? Vai manter na pauta e vamos lutar para conquistar isso. Perfeito. Joel, essa falta, ou esse descompasso, o que falta chegar de recursos para essas 200, em torno de 220 instituições conveniadas, o que isso acarreta na ponta em termos de atendimento, em termos de estrutura, né, para essas crianças? Há alguma que corre o risco de fechar, por exemplo, em função da falta de recursos? Sim. Hoje nós temos uma gama das 453 em torno, como o Ramiro falou, exatamente 222 hoje são conveniadas exclusivamente com a SMED. Nós temos risco, sim, de algumas entidades que nos procuram, nós nos encontramos mensalmente, uma vez no mês a gente reúne todo mundo, e esse assunto ele é permanente. Eu queria voltar, porque está junto da tua pergunta, na questão do Ramiro, quando ele fala que a disparidade 3x1 vai muito na questão do RH, principalmente. Esse é um grande problema das entidades. Porque a gente só não consegue pagar melhor o educador e que ele também estude, que ele também... porque não tem o recurso.
Dentro da casinha que vem o recurso, tu é obrigado a colocar tudo o que tu precisa naquele mês lá dentro. Alimentação, educador. De uma parte. Sim. Só uma parte eu acho interessante. O que nós temos em Porto Alegre tem uma lei que ela define bolsas de estudos para o Inova Pua, né? E ela define ali algumas faculdades que possam ser cursadas. E nós estamos propondo, até aprovado pela nossa comissão, de que, na verdade, parte dessas bolsas de estudos sejam reservadas para as nossas educadoras. Então, seria um pequeno avanço mais importante para que isso possa também dar a possibilidade de faculdade para essas educadoras. Que é um questionamento também do Fórum de Entidades nesse próprio encaminhamento desse projeto da Prefeitura com essa inserção do ensino superior. Porque o questionamento das entidades, ele também é um dos outros temas, dos vários que nós temos no Concreche, é esse. Se a Prefeitura tem por lei a obrigação do investimento na educação infantil, e o recurso neste momento para a educação infantil ele é necessário mais. Por que apadrinhar um projeto que vai diretamente no ensino superior quando não é uma obrigação imediata? É importante ter incentivos no ensino superior, sem dúvida. Eu não estou de forma alguma aqui defendendo que o educador e as pessoas com menos condição de renda tenham essas faculdades, não é isso. Mas dentro do contexto que está, isso tem impacto. O que eu falava do Ramiro, só para eu terminar que eu tinha iniciado o assunto, quando tu tem que pagar, como a grande maioria das entidades sociais, as creches comunitárias, tem que se submeter a pagar o salário mínimo, 800, 900 reais para um educador que está ali 44 horas, não só cuidando de crianças, educando as crianças. Primeira coisa, rotatividade. Eu tenho um filho de 2 anos e ele vai contente na educação infantil na creche dele de manhã porque ele tem a educadora referência dele. Nossas entidades, isso é um problema. A educadora referência dessa semana pode não ser a semana que vem. Porque qualquer outra proposta de emprego, por vezes, cobre o que a gente pode pagar. Isso é um impacto direto. Agora, eu repito, essa disparidade... E tem uma coisa aqui que nós não tocamos no assunto que para as entidades incomoda demais. Assim. A gente fala muito em mobilização social, em a sociedade civil tomar frente, fazer. Nós ficamos assim preocupados, ao mesmo tempo satisfeito que vem um Concreche 2, e é importante continuar a discussão, ao mesmo tempo dá um certo desânimo. Porque eu vou citar aqui 2 fatos, assim, que se só um lado sempre se submete e tem que abrir mão, fica difícil a relação. E se somos parceiros e é necessário, o equilíbrio deveria haver maior. Vou citar aqui 2. Final de 2014, a famosa Emenda 9, quando nós íamos à Câmara, nos mobilizamos, conversamos com os vereadores, olha, vamos tentar tirar um pouco daqui, um pouco dali, junta, tal, e dava em torno de 2,5 milhões para ser investido diretamente na educação infantil. Bom, passou um ano, tentamos acompanhar, não tinha recurso, não dá para ir, enfim, dezembro de 2015, fechou o ano, a emenda não existe mais, fora. No Concreches, surge a tal do decreto de que a devolução do recurso da Câmara de Vereadores, não utilizado, pudesse ter retorno para o caixa da Prefeitura e 70% dessa devolução pudesse ir ao Fundo Criança, o Fundo da Criança, que daí poderia ser revertido para a educação infantil, para as entidades em geral. O que acontece até o momento? Um grande problema. Se o senhor lembra, vereador, teve uma tarde, há uns 2 meses atrás, que eu passei aqui na Câmara e eu fui com o decreto do Concreche, conversei com o senhor e conversei com outros membros da convenção de diversos partidos. Ninguém entrou em consenso. Para alguns vereadores, essa devolução desse ano não é para ser colocado 70% ao Fundo Criança. Todas as entidades achavam que já esse ano poderiam ter esse aporte. E eu vou te pedir mais uma parte. Uma parte, outra, dos vereadores que fazem parte da comissão, não, Joel, jamais comentamos que seria para esse ano. Isso é só para 2017. Em resumo, para passar também, possibilitar a palavra dos outros. A gente se mobiliza, o papel aceita muita coisa. Só que quando a gente inflama para que a sociedade civil organizada, porque a gente preza muito pela organização, consiga correr atrás, mediar e juntos construir, mas se nunca se consegue um resultado, sabe? Nunca se consegue. Esse recurso chegaram ou não chegaram, João? Não chegaram. Mas me permite, é interessante, enquanto presidente da comissão, perfeito. Esta proposta dos 70% é para 2016, eu te falei. Mas é um problema. Não tem nenhuma escrita ali que diz que uma emenda do retorno de orçamento de 2015
vai ser transferida no decorrer de 2017. Não foi essa, aí tu tem razão, concordo contigo. Porque para desmobiliza. O processo social não é que o poder público aqui instituído por vocês aqui, vereadores, Secretaria de Educação, não é que vocês vão ter que sempre abrir mão, vocês também têm a noção maior de lei, de gerenciamento de recursos e tudo mais, e nós reconhecemos. Agora, se toda a mobilização, quando é na prática, se tenta fazer o incentivo, colocar em prática uma decisão, a decisão ela é sempre contrária, nunca dá, passou um ano, até para abrir espaço aqui para o Ramiro poder tratar sobre essas questões, e também o vereador Pujol fica à vontade, sobre essa questão, por exemplo, da emenda, né, que acabou não chegando, mais essa questão aí da... A emenda ficou pelo obsoleto? Ficou aí, né, pelo caminho. Qual o posicionamento da Secretaria, né, nesse sentido, né, em termos de destinação de recursos até votados, aprovados aqui na Câmara de Vereadores? Roberto, deixa eu... Claro. Eu acho que aí eu fui até muito periférico na minha colocação inicial. Esse é o grande problema nacional. Tá? Nesse país o orçamento é uma ficção. O Favonato faz um enorme do trabalho na Comissão de Finanças, elabora, negocia com cada um de nós. Olha aqui, tu quer 300 para a CM, não vai ser 300, vai ser 100, quer lá para a escolinha, Estrelinha do Céu, 20, vai ser 12, tudo aqui, ajudar tudo. Aí chega na execução do orçamento, doutor, execução. Aí vem a célebre tesoura, aí contingencia. Então ficou tudo isso um tempo perdido e uma frutação enorme. Agora mesmo, o Fernando falou num fato que é muito presente. Hoje há uma grande discussão nacional sobre a famosa desoneração das isenções fiscais. O mundo sabe, o Brasil inteiro reconhece, que a grande parte das isenções fiscais são as folhas de pagamento das beneméritas entidades filantrópicas, das universidades particulares, dos hospitais, das clínicas, etc. Aí nós temos um rombo na Previdência que é histórico, porque o Estado, União Federal, nunca colocou lá dentro tudo que deveria ter colocado, e a gente quer agora desonerar as isenções, enterrar a filantropia, enterrar as entidades beneméritas para salvar a Previdência que está mais... De 3 em 3 anos você tem que salvar a Previdência. Então tem que aumentar mais a idade, etc. E tal. Tá, inclusive, só Matusalém vai se conseguir... Tá, porque quando a coisa nasce torta, ela fica torta. O doutor Getúlio fez um negócio maravilhoso. Aí começou a entrar muito recurso para a Previdência daquele negócio, porque não tinha ninguém para aposentar. Começou numa data, daqui a um ano não tem nada, daqui a 2, daqui a 3, daí a 20, 30 anos vai ter que aposentar. Mas enquanto isso, tinha que ser formado um tesouro, um fundo, que ali ficaria tudo garantido. Não foi feito, foi sendo gasto o dinheiro no caminho para fazer Furnas, Transmaria, Transamazônica, a Transamazônica. A Transamazônica. Gastou em tudo, menos formar aquele tesouro. E agora está o drama. Então, olha, não quero ser simplista, mas você. Nós damos volta que nem o cocheiro atrás do rabo. Nós somos um país em crise. E quando falta bolachinha dentro das latas na cozinha, o barulho é ensurdecedor. Então, é esse que está o detalhe. Falta recurso. Eu não vi um candidato a nenhum cargo eletivo nesse país até hoje dizer que as prioridades dele não eram educação e saúde. Não vi. Todos dizem. Não, na prática dá no que dá. Ramiro, por favor. Bom, primeiro é importante, acho que, frisar que a SMED foi favorável à emenda número 9. Né? Ela trazia recursos à educação, retirava recursos de algumas áreas e trazia recursos à educação. A SMED não tem como não ser favorável a isso. A questão, o fato principal é como é feito um orçamento, exatamente. O orçamento ele é feito baseado numa estimativa de receitas no ano anterior, baseando uma proposta de gastos dessa receita estimada. Né? Ano passado nós tivemos uma época de bastante crise, né, em que aquela receita que foi estimada dentro do orçamento para 2015 não foi realizada.
Ou seja, a receita que baseava aquelas despesas não se realizou. Portanto, aquelas despesas de emendas que foram feitas não puderam ser realizadas, exatamente pelo contexto de crise que surgiu no ano. Mas a SMED é favorável a qualquer emenda que venha agregar recursos à educação. E, inclusive, acho que não só a SMED, o município como um todo, ele é favorável a essas emendas. E sempre que for possível e as receitas permitirem, o município irá cumprir essas emendas. E importante com relação aos recursos é que não há área nos últimos 10 anos no município em que tenha se havido maior avanço de recursos do que na área da educação infantil relacionado aos convênios com as instituições parceiras que nós temos. Não há nenhum aumento maior do que esse. Em relação à parceria que nós temos, está concretizado a importância que nós temos para isso, porque não há nenhum reajuste, nem mesmo o funcionalismo, que são o primeiro mais importante, nem mesmo o funcionalismo ganhou tanto um reajuste tão elevado quanto as instituições tiveram ao longo desse tempo. A gente sabe que existia uma defasagem histórica, mas que está sendo rompida. Ano a ano a gente tem conseguido pagar um recurso relacionado à manutenção e mais um pouquinho relacionado àquela defasagem histórica. E ano a ano nós estamos rompendo essa defasagem, buscando uma melhora de qualidade dos atendimentos, em que a gente... isso é uma coisa que o município tem que lidar, porque a gente tem que expandir o atendimento e qualificar o atendimento ao mesmo tempo. Então a gente gasta recursos com a expansão do atendimento e também gasta recursos com a qualificação desse atendimento. Então não há área que tenha sido mais qualificada que as instituições conveniadas. A gente reconhece o déficit que existia histórico, mas também gostaria que fosse reconhecido, e sabe que é reconhecido, é que a gente vem rompendo essa defasagem ano após ano. Quanto em média do orçamento, até o vereador Renato pode nos ajudar aqui como relator, quanto em média do orçamento é destinado para a educação infantil? Se o senhor tem essa informação. Para a educação infantil eu não tenho dado fechado, tá? Mas a educação, o mínimo constitucional que é permitido utilizar é 25%. A SMED tem gastado todos os anos em torno de 27%, 28%. Então, ou seja, acima desse limite constitucional. Mas acho que é importante falar, quando estamos todos discutindo recursos para a educação, na verdade, o que gera essa escassez de recursos, em grande parte, é o quanto vem de recursos da União efetivamente. Porque se tu buscar, por exemplo... A questão do Fundeb, por exemplo. O Fundeb, exatamente. O Fundeb não vem R$1 para o município de Porto Alegre, nem R$1. Porque o que acontece? O valor mínimo do Fundeb, estipulado nacionalmente, o município de Porto Alegre já está acima desse valor. Ou seja, a receita de tributos que é gerada através dos tributos de Porto Alegre está acima desse valor mínimo. Então não vem R$1 do governo federal para o Fundeb de Porto Alegre. O valor do Fundeb ele é todo ele bancado, custeado com recursos do município e do estado. Nenhum real vem do governo federal. O governo federal, hoje em dia, a gente gasta em torno de 5% do PIB em educação no Brasil. Pretende, com o novo Plano Nacional de Educação, chegar a 10%. Mas desses 5%, 2% são gastos pelo Estado, 2% gastos pelo município e 1% gastos pela União. Então, assim, se a União não começar a realmente repassar mais recursos para os estados e municípios possam dar conta dessas demandas, vai ser muito difícil cumprir todas elas. Ok. Vereador Ferronato, para a gente estar já encaminhando também o nosso debate aqui, de forma prática, quando que a comissão ela deve começar a se reunir? Já tem integrantes? Como é que os próximos passos? Hein? O projeto foi apresentado no ano passado, em dezembro, e todos os vereadores da comissão assinaram. E repetindo, por demanda de vocês, e com a anuência de todos nós. Ele, na verdade, demorou um tempo bastante interessante de aprovação aqui na Câmara. Nós aprovamos no mês passado, demoramos aí mais de 4 meses de tramitação interna. Aprovado o projeto, agora nós temos, e sancionado e homologado que foi, agora nós temos que formar a comissão. Cada partido, na proporção do número de vereadores que tem, vai indicar quem será o participante da comissão. E um aspecto positivo, interessante, que nós tivemos lá, e vamos estar repetindo aqui, praticamente todos ou quase todos os vereadores me procuram manifestando interesse em participar da comissão, pela relevância do tema. Então, nós estamos agora na fase da indicação dos partidos, pelos partidos, dos integrantes da comissão. Nós vamos iniciar, sim, o mais breve possível estas nossas reuniões, porque elas são interessantes para toda a cidade de Porto Alegre, e a gente está
tentando acelerar o máximo possível. Tem duração de 60 dias, né? 60 dias por meio de prorrogar por mais 60. Né? Perfeito. E pode ter certeza que nós vamos 60 e mais 60. Exatamente como ocorreu no ano passado. No ano passado, porque começa a movimentar, diga-se de passagem, as nossas entidades conveniadas participaram praticamente todas. E em todas as reuniões. Perfeito. A gente está encaminhando aí para o final do programa. Gostaria também a participação do Joel pelo Fórum das Entidades aí, até para, em forma de despedida, aí, o seu recado final aí sobre nosso debate aqui, enfim, o que fica de expectativa em torno dos próximos passos aí da própria Concresce, né, e questão da fortalecer o agradecimento de estarmos aqui. Nós acompanhamos como Fórum de Entidades muitas discussões na imprensa em Porto Alegre, raríssimas são a que convidam a coordenação do Fórum de Entidades a estar presentes. Isso para nós é relevante porque a gente não fala por uma, a gente fala pelas 400. Ficamos também aqui à disposição se quiserem também em outro momento conversar. Eu acho só restabelecer aqui uma ideia. Não dá mais para pensar projetos para uma cidade como Porto Alegre que ele tenha prazo de validade de 1 ano. Vereador Pujol, o senhor falou no início. Me parece que se não houver algum momento histórico que Porto Alegre diga assim, ó, é relevante, ok, está resolvido, é relevante, todo mundo sabe. A população sabe, se hoje 45, 50 mil crianças e adolescentes não fossem mais atendidas nas entidades, viraria o que essa cidade? No contexto que a gente já viu. Então é fato. Agora sim, ó, se todo ano tem que se discutir, e só se consegue discutir qualquer coisa somente por 1 ano, vira o ano, tem que começar tudo de novo. Não consigo ver, vereador Pujol, se não for ou não existir um momento histórico de Porto Alegre fazer um pacto de partidos políticos, de entidades sociais, e daí nós colocar, sentar, não sei de que forma, mas deverá sair alguém criativo a pensar e ter esse insight, a gente colocar na mesa e dizer, olha, por 5, 6, por 10 anos que seja, a gente vai ter que atingir tal meta aqui. Vamos priorizar. Porque a impressão que passa às vezes, das várias vezes que a gente vem até a Câmara ou a Prefeitura, eu sei que não é, mas a impressão que às vezes fica para nós entidades que a gente está mendigando, esmolando uma coisa que é um bem comum para todos e para a cidade. E essa, por mais que seja talvez só uma impressão, mas não deveria ser assim. Perfeito. Então se consegue ter um plano. Finalizo dizendo, neste ano tem eleição. Permanecendo o governo atual, vamos seguir linhas. Que linhas? A gente negocia anualmente, algumas estão dadas, outras não. Se por acaso muda o governo, a gente caminha para onde? Os convênios, entende? A gente não tem um projeto claro e concreto a longo tempo. A gente vai gerenciando de ano após ano. Isso é muito delicado, preocupante. Ok. Ramiro, recado final para a gente encerrar o debate? Agradecer a oportunidade de aqui trazer a visão da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Porto Alegre sobre esse tema que para nós é muito caro, da educação infantil, né? Dizer que realmente eu concordo com o que o Joel fala, em que a política, principalmente voltada para a educação infantil, que é a área da infância em que é mais cara para a Secretaria, né? Tem que ser uma política de Estado e não de governo. E eu acho que, na verdade, a Câmara, ano passado mesmo, nos deu a oportunidade de ter essa política de Estado, quando aprovou o Plano Municipal de Educação, que é para os próximos 10 anos, e que tem na sua meta 1 o atendimento universal às crianças de 4 a 5 anos e 11 meses e atendimento das crianças de 0 a 3 anos também, ao longo do período do plano. São 20 metas que tem esse plano e a gente pretende cumpri-las, né, ao longo desses 10 anos. Então, eu acho que a gente tem que buscar tornar esse plano uma realidade, né, para que a gente possa daí sim construir uma educação que seja digna do futuro das nossas crianças. Perfeito. Vereador Pujol, recado final? Fazendo coro com os demais companheiros, agradeço a oportunidade e eu de forma triplicada, porque tive o prazer de conviver com tantas pessoas muito criteriosas nas suas colocações e muito bem focadas no processo. É verdade que tem algumas coisas que entre a teoria e a prática é muito diferente. Esses planos de largo tempo são baseados na ficção, que eu me referi antigamente, porque quando a gente diz que tanto por cento do PIB tem que ser garantido para a educação, a gente leva em conta que o PIB pode continuar crescendo. Infelizmente, no país, nos últimos tempos, o PIB está decrescendo. Então, aí seria o caso de perguntar, e vai decrescer para a educação? Quer dizer,
fazer essa comparação porque é complicado. Mas eu diria o seguinte, acho que tem uma palavra que eu considero, duas palavras que eu considero fundamental para equacionar esse processo todo. Desculpe a pretensão. Uma se chama responsabilidade fiscal e a outra se chama orçamento impositivo. Perfeito. Quer dizer, o orçamento não pode ser uma ficção. Está escrito no orçamento, tu tem que cumpri-lo, e se não cumpri-lo, tu tem que ter uma justificativa razoável e que se aplique para todo o orçamento, não para um setor específico e para outro, ficando ao talento do governante da época, aonde ele vai cortar, aonde ele não vai cortar. Perfeito. Sem o orçamento impositivo, a meu juízo, e sem a responsabilidade fiscal, qualquer discussão a respeito de custeio de educação, de saúde, de previdência, fica num colapso para a realidade que eu estou apontando. Ok. Obrigado aos nossos convidados. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Convido a você a visitar a nossa página no Facebook. Também fica o convite para nos encontrarmos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.